Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos começar mais uma semana de aula na graça do Senhor. Eu resolvi responder, né, as questões para que vocês possam, eu fornecer esse gabarito e vocês possam verificar os acertos de vocês e fazer as correções. Na hora da aula, estarei aí no Classroom para realmente tirar todas as dúvidas com vocês. Quanto à dúvida, né, dos exercícios que eu passei para entregar, se eu recebi ou não, eu aconselho os alunos que ainda estiverem em dúvida se eu consegui receber, que peça um representante para fazer uma lista e mandar para o meu e-mail dos alunos que têm dúvida ainda do recebimento. Eu decidi que esse trabalho que eu passei, essa atividade, ela não vai valer ponto, certo? Vai ser questão apenas de aprendizado. E foram dois artigos muito importantes, né, que eu passei para vocês. Aqui para a cirúrgica foi o artigo sobre a escala ELPO, que é uma escala muito importante para o enfermeiro aplicar, né, dentro do bloco cirúrgico. E aí é um conteúdo que até complementa, né, a aula sobre posicionamento do paciente para a cirurgia. Aqui eu trouxe para vocês dois exemplos, tá? A prova, né, que vocês vão fazer a semana que vem. E aqui o cartão resposta. Se vocês perceberem, vai ser as questões no cartão resposta, só que ela vai ser em Word, que vocês podem responder tanto escrito, manuscrito, quanto no Word. E depois devolver para o portal, certo? Então, é só para vocês terem uma familiarização com essa prova. Vamos começar agora, tá? A resolver, né, essas questões comentando. Vou fazer a resolução comentando. Acho que vai ser bastante importante, porque nas nossas aulas entramos no Classroom e vocês podem ter muito mais tempo, né, com calma para fazer, né, a comparação das respostas de vocês com os gabaritos, fazer com calma, tá? E aí, aproveitando esse comentário, vai ficar melhor para que vocês possam tirar as dúvidas e no dia, né, já levar, no dia da aula, já levar as dúvidas pontuais para o Classroom. Estarei esperando todos vocês na aula do Classroom, na datinha e horário da aula. Bom, então a primeira foi: cite medidas para reduzir o risco cirúrgico do paciente. Bom, se a gente avaliar as condições físicas do paciente, psicológica do paciente, a natureza e o ambiente adequado, adequar a linguagem de cada paciente, transmitir confiança, empatia e sensibilidade, a gente já vai estar reduzindo bastante o risco dessa cirurgia. Por quê? Principalmente nessa condição física e psicológica do paciente. Vou dar um exemplo a vocês. Uma vez eu estava no bloco cirúrgico de madrugada e aí chegou uns adolescentes, né, da FUNASE, e eles tinham tido uma briga lá e eles chegaram para fazer cirurgia. Então, um tinha uma lesão, tá, cervical, uma lesão no pescoço muito grande. E ele estava tão agitado, que ele se pendurou no foco, ficou pendurado. E a gente teve que deitar ele, segurar ele, né, para que ele pudesse, né, fazer a anestesia. Provavelmente, esse adolescente já fazia uso de substâncias ilícitas, não é? E aí isso também dificulta que a anestesia, o anestésico faça o efeito dele, então ele faz o efeito contrário, deixa o paciente agitado. Então essas condições daqui vai evitar, por exemplo, o paciente cair da mesa cirúrgica. Ah, professora, mas ele já está anestesiado. Sim, pode haver um rebote nessa anestesia, tá? E fazer o contrário e o paciente cair. Então, o paciente que está na sala de cirurgia nunca deve ficar sozinho, nunca, mesmo que ele esteja anestesiado, porque pode acontecer isso. Então, natureza da cirurgia. Que tamanho é essa cirurgia? Que cirurgia é essa? Esse ambiente está adequado? Por exemplo, tem todos os materiais, todos os equipamentos necessários? Então, para não ficar correndo depois, né, para pegar
um material que o paciente venha precisar. Então, a gente tem que fazer esse planejamento anterior. Tenho que falar com o paciente na linguagem que ele entenda, não é? Então, eu não posso, por exemplo, utilizar de uma linguagem rebruscada de termos técnicos para um paciente que é, por exemplo, uma pessoa que não teve chance de estudar, tá? Diferentemente, se eu for pegar um paciente que ele atender, se eu for prestar assistência a um paciente que ele é, por exemplo, um paciente de médico, eu tenho que usar também, tá? Um termo médico para ele. Então, transmitir confiança. Eu sou a única pessoa ali que estou com ele prestando assistência. Então, o paciente vai se sentir mais seguro se eu mostrar segurança a ele e empatia para esse paciente. Define as cirurgias eletivas, é aquela programada, então foi marcada o dia, né? Eu tenho todas as condições favoráveis, porque o médico pensou em parecer do cardiologista, pensou em reservar sangue, eu tive tempo de verificar todas as condições da sala de cirurgia. Às vezes o paciente é obeso e eu só tenho 2 mesas de cirurgia no bloco todo para obeso, porque a mesa tem a quantidade de quilo de peso que vai aguentar. Então eu fiquei tranquila porque eu sei que naquele dia vai ter um paciente obeso e eu vou usar aquela sala da mesa para obeso. Então não vai ser suspensa essa cirurgia, porque foi tudo programada. Urgência pode ser de 24 a 48 horas. O paciente chegou com um quadro que dá para esperar aguardar ele sem ele ter risco de morte até 48 horas. Emergência precisa ser realizada imediatamente. É um paciente chocado, um paciente com risco, né, de choque, um risco de eminente de morte, tem que ser imediatamente essa cirurgia. E paliativa, geralmente vai ser uma cirurgia programada, tá? Mas uma cirurgia que ele estaria mais dentro da eletiva, porque é programada, mas eu quis deixar ela separada para fazer essa observação com vocês. Então, às vezes o paciente não tem cura, mas vai ter que fazer aquela cirurgia para fazer o paliativo, né? Fazer o paliativo daquela cirurgia, ou seja, o paciente não está conseguindo respirar direito, porque o tumor está comprimindo o diafragma, vai tirar um pedaço do tumor. O paciente não está conseguindo urinar porque está com o tumor na bexiga, perto da bexiga. Então, vamos tirar um pedaço desse tumor para que o paciente possa urinar. Então, é só um cuidado para dar uma vida melhor a esse paciente. E as classificações, né, quanto à gravidade. Então, elas classificam em grande e pequena. Então, grande tem a finalidade de reconstrução de uma grande parte do corpo. Por exemplo, uma cirurgia grande é chamada revascularização do miocárdio. Por quê? Vai mexer com o sistema respiratório, né, o sistema cardiovascular do paciente. Então, vai mexer com um grande sistema. E pequena, que tem por finalidade de corrigir partes pequenas do corpo. Então, o risco físico é pequeno. Um exemplo, um paciente que vai tirar um sinal, ressecção de nervos, tá? É uma cirurgia pequena, tá? Para esse paciente. Então, com certeza, a gravidade dela vai ser bem menor do que uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Então, como se classifica quanto ao porte, né? Quanto ao tempo da cirurgia. Então, é porte 1, que é até 2 horas. 2, de 2 a 4 horas. 3, de 4 a 6 horas. E 4, acima de 6 horas. Levando em consideração que, se for leva nova de residente, uma cirurgia que demorava 2 horas vai demorar 6. Então, a gente também vai ter que verificar, ser coerente quando for fazer essa classificação. E verificar exatamente, né, se trata-se de residente novo. Diferenciar infecção comunitária de infecção cirúrgica. Então, infecção comunitária, né, é constatada na admissão. Então, quando também não tem relação internamente, né, de internamentos e procedimentos anteriores. Ou infecção cirúrgica ou infecção hospitalar. Então, é a comunitária da hospitalar. Então, hospitalar adquirida com a admissão do paciente ou que tenha relação no internamento anterior. Vou dar um exemplo a vocês. Eu trabalhava no hospital em Caruaru e chegou uma mãe de 17 anos que perdeu o útero e foi para UTI.
porque ela teve que fazer essa esterectomia porque ela estava entrando em septicemia, teve uma infecção imensa. E a família da paciente quis culpar o hospital, porque o hospital ele fez esse procedimento cirúrgico, tá? E eles queriam dizer que a paciente estava com infecção hospitalar. Então, nós fomos para o prontuário da paciente. Quando a paciente chegou, ela estava já com infecção urinária. E uma infecção urinária, certo, não tratada, ela pode sim dar uma infecção no sítio cirúrgico. E aí foi comprovado que essa paciente já tinha vindo com a infecção da comunidade comunitária, então não foi infecção hospitalar, tá? Vocês troquem aqui, ó, em vez de ser infecção cirúrgica, vocês troquem para infecção hospitalar, tá? Então, a comunitária, ela já foi adquirida na comunidade, e a hospitalar foi adquirida no hospital. Hoje tem um termo diferente, né? Que a gente não chama mais infecção hospitalar. Pode ser chamada também infecção de procedimentos de assistência à saúde. Por exemplo, uma UPA, um posto de saúde é um hospital? Não. Um paciente que foi atendido pelo SAMU é um hospital? Não. Mas foi feita uma assistência de saúde. Talvez tenha sido preciso fazer uma subclave no paciente, um cateterismo vesical no paciente, e ele adquiriu infecção daquele procedimento de saúde. Então, hoje a gente agrega, além da infecção hospitalar, aquela que ocorreu no hospital, também as infecções advindas de assistência à saúde. Outro exemplo, no home care, é hospital? Não, mas tem enfermeiro no home care que passa a sonda vesical de demora. Tem pacientes que faz a via central. Então, adquiriu a infecção desse procedimento. Então, por isso que hoje é chamada infecção hospitalar e infecção de procedimento de assistência à saúde. Defina pré-operatório imediato, é aquele que vai desde o dia que a cirurgia foi decidida até um dia antes da cirurgia. Então, o paciente foi lá no consultório do médico e disse, não, o senhor vai ter que fazer a cirurgia. Vamos pedir para o senhor os exames de sangue, vamos pedir o parecer do cardiologista, vamos pedir reserva de sangue. Então, esse pré-operatório imediato já é desde aí, tá? Desde aí. E até 24 horas ou um dia antes de acontecer a cirurgia. E já o pré-operatório imediato é 24 horas antes da cirurgia. O paciente pode, às vezes, se interna para fazer algum procedimento, algum preparo, ou então o paciente faz em casa. Mesmo em casa, se for 24 horas antes da cirurgia, já é considerado imediato. Como se classifica as cirurgias quanto ao potencial de contaminação? Ó, existe a cirurgia limpa. É aquela cirurgia fechada que é feita numa estrutura limpa, na pele limpa, na mucosa limpa, tá? Então, essa é chamada no órgão estéreo também. E uma ferida intencional, que é aquela feita com instrumentais cirúrgicos esterilizados. Cirurgia potencialmente contaminada é quando ele entra em um órgão, tá? Que já tenha bactérias da flora residente lá. Por exemplo, sistema digestório, sistema respiratório alto, urinário baixo. Então, esses é considerado cirurgia potencialmente contaminada. Tá? Então, todas as vezes que entrar no sistema digestivo, sistema respiratório alto e sistema urinário baixo, é considerado uma cirurgia potencialmente contaminada. E uma cirurgia contaminada, vamos ver essas duas, vou dar a definição das duas ao mesmo tempo, para que vocês possam entender. Que a cirurgia contaminada é utilizada em tecidos traumáticos, mas não tem secreção. E infectada é realizada em tecido traumático também, ou antigo, por exemplo, uma necrose, o paciente tem uma necrose que vai fazer uma amputação. Se tiver secreção, ela é considerada infectada. E se não tiver secreção, ela é considerada contaminada. Então, escolha um procedimento de emergência, craniotomia para ressecção de aneurisma. O paciente estava lá e teve uma dor de cabeça muito forte. Quando fez a ressonância, viu que tinha um aneurisma que se rompeu, né, e é bem pequenininho e está sangrando ainda. Então, precisa entrar no bloco cirúrgico para tirar esse aneurisma. Potencial de cirurgia
limpa, porque vai ser no cérebro, né? Vai ser uma craniotomia. Não tem secreção, é um órgão estéril, certo? Não foi um tecido traumático, não foi uma pancada que o paciente teve e fez um TCE. Vai fazer uma ferida intencional, abrir com todos os instrumentais e drios estéreo. Grande porte, né? Porque o sistema neurológico é de grande porte. Tempo de duração, porte 6. Então, porte 6 é porque vai passar de 6 horas. Então, um diagnóstico de enfermagem é uma prescrição para esse paciente, mobilidade prejudicada, porque depois o paciente vai para a UTI. E ele muitas vezes e sedado. E aí o paciente vai ter uma mobilidade prejudicada no leito. Prescrição, mudança de decúbito de 2 em 2 horas. As complicações, né, da ferida operatória, a principal é a hemorragia. Por isso que os curativos têm que ser compressivos, tá? Fazer a revisão das suturas se acontecer a hemorragia. Então, às vezes, o paciente precisa retornar para o bloco cirúrgico. Infecção é outra complicação dessa ferida operatória, tá? Então, a termoterapia geralmente é bastante utilizada para dissolver, né, o abscesso e drenar o abscesso. Deiscência é o rompimento da sutura. Então, tá o paciente ali suturado, tá? E rompe um ponto ou dois. Aí é chamado deiscência. E a evisceração é por quando ocorre a deiscência, a ruptura do ponto, né? Aí a saída do órgão, tá? A saída, por exemplo, do intestino. Aí chama evisceração. Se acontecer isso, né? Colocar compressas estéreis umedecidas com soro fisiológico, chamar o cirurgião ou já encaminhar para o bloco cirúrgico. Então, como o serviço de saúde pode planejar uma cirurgia de emergência? Fazendo uma estatística, vendo no passado como foi, né? Rastreando a demanda de cirurgias de emergência para providenciar para os próximos períodos, né? Daquela que foi verificada a estatística. Exemplo, eu sempre brinco na sala, né? E pergunto, o que é que vocês acham? A maior quantidade de cirurgias de urgência e emergência é no Carnaval ou na Semana Santa? Resposta: na Semana Santa. A gente já fez estatísticas passadas, então na Semana Santa chega o maior número de pessoas, tá? Para fazer cirurgia. No Carnaval as pessoas se preservam mais do que na Semana Santa. Então, eu já sabendo que na Semana Santa eu tenho uma quantidade maior e uma complexidade das cirurgias, porque eu tenho uma estatística passada, eu já posso providenciar, né? Para que nesse período eu tenha mais material, mais pessoal escalado. Como os serviços de saúde podem planejar uma cirurgia de emergência? Organizando escala. Por exemplo, se eu tenho um procedimento eletivo, ele vai ser suspenso se eu não tiver sala. Se eu tiver sala, faz os dois, né? A urgência e a emergência. Mas, se eu não tiver, claro, consequentemente, a cirurgia eletiva vai ser cancelada, tendo uma equipe, né, de emergência que extrapole o esperado, ou seja, eu sempre dou 20% a mais. Se eu sei que eu tenho 4 salas de cirurgias, eu fico com, ao invés de ficar com 4 circulantes, eu fico com 6. Tá? Porque às vezes tem uma cirurgia de emergência que são 2, 3 tempos, vai entrar 3 equipes, então 3 equipes, o paciente tem uma lesão grande na cabeça, uma lesão grande no membro inferior, uma lesão grande no abdômen. Vai entrar o neuro, o traumato e o cirurgião geral. Então, tem que ter 3 circulantes, porque cada circulante vai circular para uma equipe, certo? Pensar que aquele paciente está dividido em 3, são 3 tempos de cirurgia. Então, eu tenho que planejar já isso também. Então, como a demanda de cirurgia eletiva e urgência pode ser equilibrada, separando os recursos físicos. Então, eu vou ter as salas de cirurgia só para urgência e emergência, separada das eletivas, os equipamentos e os instrumentais também, e o pessoal, vou fazer uma escala dividida em 2, os funcionários da eletiva e os funcionários da urgência. Os 10 objetivos essenciais para a cirurgia segura, né? Paciente local certo. Isso é imprescindível, porque adianta eu ter o paciente e fazer a cirurgia no local errado, anestesia segura, tá? Tanto para proteger o paciente da dor, como para proteger o paciente. Lembrando que o paciente vai estar anestesiado, ele não vai saber responder mais por ele depois da anestesia. Então, eu que vou ter que ser a segurança desse paciente, eu vou ter que responder por ele.
Cuidado para evitar perda de via aérea. Por quê? Principalmente existem algumas posições, como por exemplo, a posição decúbito ventral. O tubo fica aqui, né? Se você não tiver cuidado, né, na hora desse posicionamento cirúrgico, pode ser que o paciente seja estubado acidentalmente. E aí o paciente vai a óbito, porque muitas vezes não dá tempo. Depois botar o paciente de novo na posição dorsal para fazer a intubação novamente. Preparado sempre para perda sanguínea. Então, um bloco de emergência e urgência tem que ter um banco de sangue disponível para fazer a reposição volêmica, né? A reposição sanguínea do paciente. Evitar drogas e produtos alérgicos ao paciente. Para isso, eu vou, antes do paciente ser anestesiado, eu vou fazer o questionário, né? Fazer a anamnese para saber se esse paciente tem histórias de alergia. Minimizar ou evitar os riscos de infecção no sítio cirúrgico. Para isso, o paciente toma o banho antes de vir para o bloco cirúrgico, toma um banho com sabão antisséptico, fazer um preparo desse paciente. Quando a gente for ver cirurgias por sistema, a gente vai ver o preparo de cada paciente. Vai ser bem interessante essas aulas que a gente vai ter. Então, eu começo, né, evitando a infecção do sítio cirúrgico desde lá, desde a entrada, tá? Do paciente na enfermaria, quando eu faço esse banho com sabão antisséptico. Fornecer também instrumentais, estéreo, sala limpa, tá? Não deixar instrumentais e compressas nas feridas cirúrgicas. Para isso, eu tenho que contar, né? Antes de começar a cirurgia e depois de começar a cirurgia. Tenho que contar. Se entrou 10 compressas, tem que ter saído 10 compressas. Se entrou 50 instrumental, tem que ter saído 50 instrumental. Identificar espécimes cirúrgicos. O que são espécimes cirúrgicos? Biópsia. Retirou um pedaço do tumor. Retirou também espécimes cirúrgicos que a gente chama os corpos estranhos. Um paciente que teve acidente por PAF, por projeto de arma de fogo. Isso é um espécime cirúrgico. Então, identificar todos os espécimes cirúrgicos e fazer os caminhamentos certos, né? O que for de biópsia, mandar para o histopatológico. O que for de corpo estranho, por exemplo, PAF, mandar para a direção. Em comunicação, né, para condução segura. Então, todos da equipe se comunicarem, né, a respeito desse paciente. E a vigilância sobre a capacidade e o volume das cirurgias. Porque o que é que adianta eu ter tudo isso aqui e eu não tenho a sala de cirurgias para fazer a cirurgia do paciente? Então, listando 4, né, verificações antes da cirurgia, ó. Paciente certo, o sítio certo, paciente tem alergia, risco de perda de sangue acima de 500 ml, então já tem que estar com sangue lá dentro da sala de cirurgia. Já vou pedir, se for uma cirurgia eletiva, tá? Já vou pedir ao banco de sangue que suba com a concentrada de hemácia. Em emergência, já vou pedir coletar a amostra sanguínea desse paciente, que às vezes já é coletada na própria emergência, e já vou mandar para o bloco cirúrgico fazer as provas cruzadas, fazer todos os exames para a segurança, né, desse paciente. Durante também o paciente certo, o sítio certo, vai precisar de antibiótico, tem paciente que precisa e faz durante a cirurgia. Todos os instrumentais estão ok ou está faltando alguma coisa. E depois, contagem das compressas, contagem dos instrumentais, tem material para biópsia ou tem espécime, né? Tem alguma probabilidade do paciente complicar, então eu tenho que verificar todas esses nuances aqui faz parte do checklist da cirurgia segura. Esse checklist está na terceira aula, os que são os últimos slides. Quais as finalidades da limpeza da pele do paciente cirúrgico? Remover a sujidade, reduzir a flora microbiana, por quê? Se tiver flora microbiana em excesso, quando fizer a incisão, vai cair na cavidade, que essa flora microbiana não é habitual dali, então vai causar infecção. Remover corpo estranho externo, então, por exemplo, o paciente chega todo sujo de lama, tem que dar o banho, tirar a lama do paciente antes de mandar esse paciente para a sala de cirurgia. Tricotomia na sala de operação, caso seja necessário. No passado, pessoal, a tricotomia ela era um procedimento pré-operatório. Então, foi verificado que a tricotomia é um processo hoje transoperatório. Se for preciso fazer a cirurgia, se for preciso fazer a tricotomia, fazer na sala de cirurgia, não na enfermaria, como fazíamos no passado.
Então, o diferencial de germação, né, é o ato de redução parcial, tá, dos micro-organismos da pele e de outros tecidos por meios químicos, que é o detergente, o sabão enzimático, sabão enzimático não, que é o detergente, né, para você fazer a limpeza, o sabão antisséptico, e mecânico, que é a fricção. Quem faz isso aqui? São os profissionais, né? Antes de entrar na cirurgia, o médico faz a desgermação, tá? Das mãos. Asepsia é para ambiente, né? E antisepsia é para reduzir ou inibir o crescimento microbiano da pele em outros tecidos vivos. Eu sempre brinco com vocês, né? Antisepsia é vivo, que é a vida. A vida é maior do que uma cadeira, do que uma mesa. Então, a asepsia vai ser feita de ambiente, de mesa, de cadeira. E antisepsia vai ser feita do paciente, né? Da pele do paciente, da mucosa do paciente, para passar a sonda vesical de demora, por exemplo. Então, antisepsia, a palavra é maior, é vida. Tudo que for reduzir a carga microbiana em tecido vivo. E asepsia em tecido inanimado. Quais são os tempos cirúrgicos, né? Diérese, que é o rompimento da solução de continuidade do tecido, vai cortar. Um exemplo, uma tesoura ou um bisturi. Hemostasia, processo que vai parar, deter o sangramento. Exemplo, uma pinça hemostática, que vai prender o vaso para evitar o sangramento. Exérese, ocorre o ato cirúrgico propriamente dito. Então, na hora de recolher, tá, o tumor, é chamado pinça-love. A gente que está agora um pouco mais descansado, inclusive eu gostei muito, assisti domingo, aquele filme Doutor Estranho, acho que é da Marvel. Se vocês verem no início da cirurgia, ele vai tirar uma bala bem pequenininha do cérebro de um paciente, né? E ele pega a pinça-love, aquilo é a pinça-love. Ele vai e tira aquela bala. Eu até fiz bastante elogios na equipe cenográfica, né, daquele filme, porque realmente tudo certinho na sala de cirurgia. Eles usam todos os materiais e instrumentais. Então, se vocês puderem assistir, essa pinça-love, ela aparece lá e ela vai retirar a bala, né, que eles têm bem pequenininha a bala. Então, um exérese ali, que é o ato propriamente dito cirúrgico. E síntese é a união dos tecidos, tá? Vai fechar os tecidos, tá? Para que essa união dos tecidos vai permitir a cicatrização perfeita. Exemplo, um porta-agulha. Quais são as principais complicações relacionadas ao eletrocautério, né? Queimaduras. Se a placa não estiver no local certo, pode dar queimaduras. Explosões, né? Incluindo, né, gases anestésicos intestinais. Pode acontecer, porque o eletrocautério ele pode soltar umas faísquinhas de fogo. E interferência dos instrumentos com marca-passo. Se o paciente também tiver marca-passo e for o bisturi monopolar, pode dar uma complicação nessa frequência. Sempre lembrando que o eletrocautério, né, se for para pacientes que vai usar bisturi monopolar, que é que ele só tem um polo, obrigatoriamente tem que ter a placa, né, aderida ao paciente. E as complicações das posições cirúrgicas são dorsal, né, quando o paciente está com dorso na mesa cirúrgica, tá? As costas deitadas na mesa cirúrgica. Um exemplo, apendicectomia. Trendelenburg, o dorso na mesa de cirurgia, só que Trendelenburg, ela inclinado o paciente. E Trendelenburg reverso é o contrário, a cabeça, né, é mais para cima. Então, Trendelenburg, os pés mais para baixo e a cabeça mais para cima. Então, a cabeça e os pés. E Trendelenburg invertido, a cabeça e os pés, né, a cabeça mais para baixo, tá? Geralmente, utiliza essa cirurgia para quando, se for Trendelenburg, cabeça e os pés, as vísceras descem mais, deixando o tórax mais livre, com menos pressão. E se for Trendelenburg reverso, né, a cabeça aqui e os pés aqui, sobe mais as vísceras e deixa a parte abdominal mais livre, com menos pressão, tá? Ventral. O paciente aqui, né, o paciente vai estar com a mesa cirúrgica, tá? Na mesa cirúrgica do paciente vai estar a parte da cabeça, a parte do ventre, né, do paciente. Então, mesa cirúrgica,
o paciente deitado, né? Tipo emborcado, tá? Na posição ventral. Cirurgias neuroposterior e lateral, o paciente está deitado lateralizado. Então, geralmente cirurgias de tórax, né? Ou retirar tumor, retirar costela, ou cirurgias de nefrectomia, retirada do rim. Dopagem, que é aquela que o paciente fica assim, né? Geralmente para cirurgias proctológicas. Um exemplo, uma fistulectomia anal, uma retirada da fístula anal. Então, quais são os pontos de pressão, né, que mais ocorrem na posição cirúrgica? Dorsal e ventral. Então, na dorsal, quando o paciente está deitado, né, com a região glútea, com as costas na mesa, o sacro dele, né, vai estar bem pressionado. O omoplata, que é essa área aqui, as costas, a cabeça, nessa região occipital. Então, são as áreas que tem que ter o maior cuidado, né, para evitar feridas. E ventral, na genitália masculina, mama feminina e nariz. São os piores, né, para pressão. Essa questão aqui, ó, é muito interessante que vocês reestudem, tá? Aquele artigo que eu mandei para vocês, que é o artigo sobre a posição ELPO, tá? A escala ELPO. Ela é muito importante aqui para ensinar mais a gente como proteger esse paciente. Então, os acessórios, né, para a cirurgia. Então, as principais complicações, por exemplo, a hipotermia, ó, você usa a manta térmica para aquecer o paciente, porque se a temperatura dele baixar de 19 graus, se a temperatura da sala, baixar para 19 graus, ele tem um risco muito grande de hipotermia. E hipotermia, ela pode dar também, sabe o que? Uma infecção do sítio cirúrgico. Queda, tá? Outra complicação é queda, né? Cintos para contenção do paciente, segurar o paciente na mesa de cirurgia, a gente bota as cintas. E pediu aqui um acessório para evitar a trepidação da cabeça, o cabeçote, né? Tem um cabeçote de neuro que segura a cabeça do paciente para ele poder fazer as incisões. E tem esse estudo de caso aqui, ó, que ele, né, vinha andando pela Agamenon e teve um projeto de arma de fogo, né? Ele levou um tiro na coxa, acima da femoral. Ia passando o vascular, que é ali para o plantão da restauração, e fez uma compressão digital e bloqueou imediatamente o sangue, porque a gente sabe que uma lesão na femoral, em 4 a 5 minutos, vai todo o sangue do paciente embora, o paciente vai a óbito, mas ele teve muita sorte que na hora apareceu esse cirurgião vascular. Então, qual foi a posição da cirurgia? Colocaram ele na posição dorsal, na mesa de cirurgia, tá? E qual foi o lado, né? Qual foi o lado que a placa do bisturi foi colocada? Na coxa do lado oposto, pode ser. Ou pode botar na coxa do lado oposto, ou pode botar no mesmo lado da coxa que foi lesionada, aqui na região do flanco, certo? Então, o ideal da placa é que ele esteja numa área que tenha músculo, né? Uma área que é bastante vascularizado, mais próximo possível do sítio cirúrgico. Quanto à urgência, mesmo o cirurgião fazendo a compressão digital é uma emergência, porque se ele soltar, né? Se ele soltar, tirar essa compressão digital, que é a compressão do dedo, tá? Vai sangrar o paciente. Qual o destino do parto, né? Encaminhada para a direção, que enviará para a polícia, tá? Em qual tipo de limpeza é realizada nessa sala de cirurgia depois do procedimento? Então, são duas perguntas aqui, ó. Primeiro, a gente disse que a sala já estava fechada há 12 horas, então o ar-condicionado desligado. Mesmo sendo a sala de cirurgia de emergência, antes eu tenho que fazer sua primeira cirurgia da sala de emergência também. Eu tenho que fazer a limpeza preparatória, que é 1 hora antes. Álcool a 70 em toda a superfície horizontal. E depois a limpeza concorrente, né? Que foi de uma cirurgia para outra, quando terminar aquela cirurgia, tá? Vai fazer uma limpeza concorrente na posição horizontal e vertical, só se houver sujidade visível. Tá? Então, respondendo aqui, ó, nessa sala, depois do procedimento, para esperar o próximo é a concorrente. E antes, porque ela estava fechada há 12 horas, é a limpeza cirúrgica, tá?
porque a sala ficou parada. Bom, pessoal, nossa revisão acabou aqui. Eu vou publicar, né, lá no Classroom essa revisão. Assim, vai dar tempo vocês, né, com tranquilidade, ver o gabarito de vocês, as respostas de vocês pelas respostas que eu coloquei, tá? Hoje mesmo já dei aula e a aluna me perguntou, professora, eu respondi assim. Aí eu só fiz acrescentar algumas coisas na resposta dela. Então, vamos fazer assim, que a gente tem mais, não é? Vai ser mais dinâmico e vai ser mais dinâmico, tá? Que vocês possam corrigir esse gabarito com as questões de vocês. Até logo, pessoal!